A história do rádio no Brasil começa bem antes das pessoas começarem a contar suas histórias no rádio. Isso porque esse meio de comunicação foi inventado por um brasileiro. Na verdade, por um padre brasileiro chamado Roberto Landel de Moura. Ainda tem gente que acredita que foi um tal de Guglielmo Marconi, o italiano que criou o primeiro sistema de telegrafia, o patrono do rádio no mundo. Não desmerecendo o rapaz, mas isso foi algo bem mais simples do que o Landel conseguiu inventar. O importante é que nós sabemos que não foi desse jeito e que os créditos merecidamente são do Landel. Da patente brasileira no ano de 1900 à primeira transmissão nacional, passaram-se 22 anos. E, depois disso, muita coisa mudou. Nós, publicitários, por exemplo, passamos a ter participação nesse veículo no início da década de 30, graças ao apoio de Getúlio Vargas. O ex-presidente, desde aquela época, já sabia do impacto que essa nova tecnologia poderia causar nas pessoas. Foi nessa década também que surgiu o primeiro programa comercial de rádio, o Cazé. O apresentador Ademar Cazé foi o primeiro radialista a fazer um jingle para a rádio no Brasil. A parada era mais ou menos assim. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Esse foi, sem dúvida, um dos grandes sinais dessa nova fase do rádio. Entre as décadas de 40 e 50, vivemos o período chamado a Era de Ouro do Rádio. Nessa época, por conta de muitos interesses, principalmente políticos, o veículo se expandiu muito. Surgiram as radionovelas e transmissões da Copa do Mundo, e o radiojornalismo vivenciou o fim da Segunda Grande Guerra. Nesse meio tempo, a TV entrou em cena e começou a abocanhar os artistas, os técnicos e boa parte dos investimentos que eram voltados até então só para o rádio. Já no início de 1960, começaram a surgir as rádios FM, e o bicho pega nessa década. Em 61, o presidente Jânio Quadros renunciou seu cargo em rede nacional através do rádio, e Leonel Brizola anuncia a posse do vice, João Goulart, o Jango. Surgiu também o movimento da Jovem Guarda, que arrastou a juventude da época com músicas que tinham rock americano como referência. E, infelizmente, não podemos nos esquecer de mencionar uma das partes mais tristes da nossa história, o golpe militar de 64 e a ditadura que ele trouxe pelos longos 21 anos seguintes. Pensa no período tenebroso, onde tudo antes de ser transmitido, fosse música, fosse notícia, tinha que passar pela peneira do governo. Entre os anos 60, 70 e 80, aconteceram os grandes festivais de música popular brasileira, que foram responsáveis por lançar ícones da MPB, como Elis Regina, Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil e o inesquecível Geraldo Vandré, cuja música, para não dizer que não falei das flores, aquela que fala caminhando e cantando e seguindo a canção, foi praticamente um hino para o povo na luta contra o regime ditatorial. Em 85, graças a uma crise desenfreada, uma população insatisfeita e a muita pressão da sociedade sobre o governo, acaba a ditadura. E, finalmente, os meios de comunicação começam a dar passos maiores rumo à liberdade. A década de 90 e os anos 2000 vem com tudo, trazendo uma avalanche de inovações tecnológicas e um caldeirão de novos ritmos, formatos e plataformas para alimentar o nosso amigo rádio. E é sobre todas essas mudanças que tentaremos falar no programa de hoje. Aproveita que você não está fazendo nada e assiste aí. Boa noite, ouvintes da Rádio ADZ, eu sou o Felipe e esse é o programa História do Rádio no Brasil. Na próxima meia hora vamos contar para vocês a história do rádio nas décadas de 90 e 2000. Estou recebendo aqui o nosso convidado Gera. Sou eu. Que vai acompanhar a gente nesse programa e contar um pouco do que ele viveu nos anos da rádio. Acompanhando a gente nesse bloco também temos os colegas Thiago Capesse. Sou eu. Evelyn, Thiago Ramos, Wagner, eu, Gustavo, Gui filmando e o Bode, técnico de áudio. É nóis! Vamos lá, tudo bom, Gera? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui na ADZ para a gente contar um pouquinho da história do rádio. E para contar história tem que ser um cara histórico. Vocês tinham que chamar um cara histórico. Tô aqui, tá bom. Perguntem e respondem. Aliás, o Roquete Pinto aprendeu com ele, viu? Eu perco amigo, não perco a piada. O Bodão também é histórico, diga-se de passagem. Então, eu acho interessante o Gera falar um pouco da vida dele na rádio, né, Gera? Tá há mais de 40 anos aí, né? Pois é, eu comecei no rádio, tinha 11 anos. Eu tenho hoje 52, então isso já faz 41 anos. E comecei meio que por paixão, mas comecei apresentando um programa infantil, lógico, né? Eu era criança, tinha que apresentar um programa infantil, não poderia ser diferente. E você não queria que eu apresentasse Jornal Nacional. Mas comecei como criança sem a pretensão de que isso durasse a vida toda. E não durou a vida toda, porque a vida ainda não acabou, e eu espero que ela não acabe tão rápido assim, mas dura até hoje. E eu acredito que ela agora não mude mais de profissão. Ao longo dessa trajetória, eu passei pelo rádio AM, passei pelo rádio FM, e hoje já estou há 25 anos como locutor voz padrão da emissora do SBT regional aqui de Ribeirão Preto. Muito bom. Muito bom. Então, Gera, entrando nesse assunto aí da queda dos investimentos da publicidade no rádio,
A gente queria saber se você, né, na época, assim, como que era a rádio antes dessa queda, se você chegou a viver essa queda. Os radialistas que fazem o rádio, na verdade, têm um poder de driblar situações avessas que, como ninguém. E o rádio, como sempre foi e continua sendo, repito, driblou essa evasão de investimentos com o advento da televisão de uma maneira muito inteligente. Foi aí que apareceram os programas de humor, foi aí que apareceu um investimento um pouco maior de tempo e serviço em cima das transmissões esportivas, porque isso atraía um pouco mais de cliente. A televisão, quando chegou, tirou do rádio alguns investimentos, mas não conseguia suprir a cobertura que o rádio tinha. Eram poucos aparelhos de TV e muitos aparelhos de rádio, sem contar, e até hoje o rádio tem esse trunfo, a mobilidade que o rádio tem. Ô Gera, você acha que a rádio FM em algum momento atrapalhou a rádio AM? A chegada do FM, por exemplo, proporcionou um comentário muito grande na época de que o rádio AM ia acabar. O rádio AM vai acabar, porque o som do FM é muito bom. E durou muito tempo etc. Esse comentário. Esse comentário existe até hoje ainda. E o rádio AM está aí vivo até hoje. Tá. Porque a transmissão do rádio AM ela é diferente, é modulada em amplitude e isso proporciona um alcance maior do que o FM. O FM precisa, se quiser ir muito longe, tem que buscar repetidores, tem que subir para o satélite, etc. E o AM, por causa da sua modulação em amplitude, pode ir um pouco mais longe. Enfim, historicamente o AM está resistindo. Agora, hoje já não é muito verdade que a programação do estilo, quando se fala AM, seja exclusividade do AM, porque nós temos emissoras de FM hoje no Brasil inteiro trabalhando no mesmo esquema que as AMs trabalhavam, né? Com jornalismo 24 horas, com transmissão de futebol e etc. Porque até então o rádio FM, quando eu e o Bodão trabalhávamos no FM, o rádio FM era exclusivamente, tocava música, nada mais. E hoje já não mais acontece isso. Bom, galera, vamos encerrar agora esse primeiro bloco. A gente volta no próximo com o Gera aqui com a gente ainda, daqui a pouco. Hoje não, gente. Bom, galera, a gente vai encerrar o primeiro bloco aqui e voltamos daqui a pouco. Assistam agora a entrevista com o Emílio, da Jovem Pan. Ele vai falar um pouco sobre a Voz do Brasil. Meu nome é Emílio Cicolani, eu estou aqui na Jovem Pan, sou locutor da Jovem Pan, trabalho na área promocional também da rádio e sou publicitário. E o que mais? Pô, tem um tempinho já que eu estou no rádio, tenho 43 anos de idade, estou no rádio desde os 18 anos, né? Então já faz um certo tempo que eu estou trampando com isso. Bom, a Voz do Brasil é algo que está na lei da radiodifusão, né? Então é obrigatório a transmissão integral da Voz do Brasil. Porém, é uma lei antiga, né? Uma lei que entrou em vigor lá com Getúlio Vargas, é algo muito antigo, muito ultrapassado. Por que ela foi instituída? Porque a intenção era de se passar as notícias, o que estava acontecendo no governo, né? Sempre num horário determinado para as pessoas terem acesso. Só que tudo evoluiu, né? As mídias todas evoluíram e essas notícias hoje elas são espalhadas o dia todo nas programações de rádio, de TV, de jornal, das mídias sociais aí, né? A internet veio muito reforçando isso. Então, não se tem mais essa necessidade de ter um horário fixo para se noticiar o que está acontecendo no governo. Quanto à execução em algumas emissoras, isso vem de uma liminar, né, que foi concedida a algumas emissoras. Por quê? Porque provaram que dentro de sua programação já exibiam um conteúdo de jornalismo que era o suficiente para suprir o que a Voz do Brasil estava oferecendo. Mas essa liminar não é mais concedida hoje em dia. Então, algumas emissoras em Ribeirão Preto conseguiram essa liminar, usam dela até hoje, né, porque ela não foi derrubada, mas novas liminares não estão sendo mais concedidas. Aí vem a questão de uma campanha, né, que as emissoras de rádio, encabeçada pela ABERT, né, que é a Associação das Emissoras de Rádio, está fazendo para liberar a Voz do Brasil, tirar fora a Voz do Brasil, para as emissoras que comprovarem um conteúdo de jornalismo que seja igual ou superior a 20%.
Ou então, pelo menos, que haja uma flexibilização do horário da Voz do Brasil. As pessoas mudaram muitos hábitos, né? Então, 7, 8 horas da noite, tem muita gente em trânsito, tem muita gente indo para suas casas, indo para as faculdades, indo para bares e restaurantes e querendo conteúdo, querendo música, querendo informação e publicidade também, né? Que é o que sustenta as emissoras de rádio. Então, fica essa lacuna. 19 horas você entra com Voz do Brasil, volta às 20 horas. O rádio perde uma audiência impressionante nesse período e num período assim extremamente crucial para os anunciantes, para o ouvinte, para o rádio ouvinte, que ele quer informação, mas ele não quer essa coisa ultrapassada da Voz do Brasil, até porque se você ouvir a Voz do Brasil hoje, ela tem notícias atrasadas, você ouve um negócio antigo, sabe? Você fala, pô, essa notícia eu já vi no meu celular, eu já ouvi na própria rádio há 5, 6 horas atrás, né? Então a Voz do Brasil chega atrasada. Então é essa questão aí, essa briga que as emissoras estão travando para tentar derrubar a obrigatoriedade. Estamos de volta com o programa História do Rádio no Brasil e o nosso convidado, Gera, aqui, que vai Hora falar... da vinheta. A história do rádio. Ele vai falar um pouco com a gente agora da evolução das tecnologias do rádio da década de 90 até atualmente, que ele estava lá, ele passou por tudo isso também. Muita dificuldade? Muita dificuldade, muita resistência de colegas que trabalhavam com a gente. Muito difícil para os mais velhos se adaptarem às coisas novas que vinham chegando, a maneira de operação. O Bodão estava presente, nós trabalhamos junto tantos anos. O professor Kiko, que esteve conosco durante tantos anos trabalhando na década de 80 também em rádio. Nós trabalhávamos basicamente no rádio com disco de vinil, gravador de rolo e cartucho. Era o que nós tínhamos de equipamento para fazer o rádio funcionar. Santa tecnologia, hein? Santíssima tecnologia, porque antes disso, lá no comecinho, quando eu contei que comecei com 11 anos, a gente lia o texto na ficha, porque não tinha gravador de rolo para gravar os comerciais. Lia no ar ao vivo. Aí o cara botava um disco de vinil com o fundo, abria lá e abaixava. Você pegou essa época, né, Bodão? Peguei. E lembrando, né, Gira, que essa tecnologia ela é recente, ela há pouco tempo atrás. O computador veio substituindo no meio da década de 90. Eu estava ainda há pouco, antes de começar o programa aqui, conversando com eles e contando para eles da nossa dificuldade de implantação do computador na área de áudio do SBT, onde nós trabalhávamos. A dificuldade que a gente teve em convencer a direção da casa para implantar os computadores para a gente poder fazer com que o áudio se transformasse em áudio digital. Hoje não, hoje o SBT é todo digitalizado, já estamos transmitindo em HD, a coisa mudou, mas quando chegou a tecnologia, a resistência foi muito grande. Não é por maldade, é por apenas imaginar que do jeito que tá bom. E que o que está vindo de novo não pode ser melhor do que aquilo que me sustentou a vida inteira. Isso não é verdade. Você acha que esses iPads e iPods acabaram atrapalhando o rádio, cara? A gente não pode pensar em rádio e só pensar em música. Né? O rádio o rádio é uma grande ferramenta para informação, para formação pessoal das pessoas. Então, se a direção da rádio, os profissionais que tocam a rádio, tiver jogo de cintura o suficiente para montar uma programação que chama atenção, eu aposto que você deixa o seu iPod de vez em quando e ouve uma rádio que possa trazer alguma coisa que te interesse. Com essas novas tecnologias... Cara, voz feminina na área, tem uma mulher no grupo, não acredito. Pois é, tô aqui. Senhoras e senhores ouvintes da rádio, agora vai falar a Evelyn. Nossa, tá com vergonha. Gera, deixa eu te perguntar, com essas novas tecnologias, você acha que aumentou a publicidade no rádio? Na medida em que o tempo passa, as coisas foram sendo mais segmentadas, porque nós tínhamos como mídia essencialmente o rádio. Na sequência veio a televisão. E hoje nós temos uma multimídia, né? Tem muito caminho para se divulgar, né? Eu não diria que as coisas, que o investimento voltou, e eu tenho até um pouco de receio de dizer que o investimento diminuiu tanto assim. Porque, vejam, o rádio, para funcionar há 30 anos atrás, precisava, para fazer um programa de rádio, nós precisávamos de 5 pessoas. Na medida que o tempo foi passando, o advento do computador, etc., o número de funcionários diminuiu. Então, o que aconteceu? A despesa diminuiu.
Então essa suposta queda que vocês abordaram aqui de investimento aconteceu, mas talvez o rádio não tenha sentido tanto por conta do advento da tecnologia que equilibrou isso. Essa volta, esse retorno que você também citou, talvez não tivesse acontecido assim com tanta clareza, porque hoje as pessoas anunciam no rádio com a certeza de que interessa para ele, o ouvinte de rádio. O que você espera lá? O que você acha que vai acontecer com a rádio daqui pra frente? Com o rádio. Com o rádio. Eu acho que o rádio vai continuar existindo. Porque, como disse aqui o meu querido apresentador do programa, e disse o professor Kiko a ele, Sim. Se acabar a internet, se o site sair do ar, se o computador apagar, o rádio fica vivo para dar notícias. Senhoras e senhores, a rádio ADZ informa. Não existe mais internet. Acabou o computador. Vocês não têm mais opção. Aumente o volume do rádio. ADZ FM. Essa não morre. Então o rádio está firme e vai continuar firme. Acho que não vai acontecer nada. Vai continuar crescendo. Se os homens de rádio se fizerem inteligentes e aderirem à tecnologia e terem para eles a tecnologia a seu favor, o rádio nunca vai morrer. Só não pode oferecer resistência, porque o advento da tecnologia é absolutamente inevitável. Muito bom, muito obrigado, Gira. Abraço, obrigado, Bodão. Foi bom te ver, velho. Bom, galera, encerrando agora o nosso segundo bloco, assistam agora a entrevista com o Emílio da Jovem Pan, falando sobre transmídia, digitalização e o futuro do rádio. No terceiro bloco a gente volta com o Beto Espiga aqui com a gente. O rádio começou a sua vida já usando de um artifício que era o telefone, né? E no telefone era uma forma de você aproximar o seu rádio ouvinte, né? Então foi o primeiro uso que o rádio fez de transmídia, né? Foi através do telefone. E o telefone faz parte da vida do rádio desde do seu nascimento, né? As transmissões esportivas de antigamente eram feitas por telefone. Até hoje se usa a linha, né? Que é um sistema de telefonia também para transmissões à distância. Então foi a primeira paquera aí do rádio com outras mídias. Só que foram chegando outras opções do rádio também se utilizar. Uma delas aí que agora todo mundo sabe muito bem, que a internet abriu Facebook, Twitter. O rádio começou a usar desses caminhos, esses canais de comunicação, para que o ouvinte tivesse acesso à programação. Pedir música, inicialmente, participar de promoções, mandar recado, paquera, e tudo isso que o rádio sempre trabalhou, né? Enfocou, usar desses meios de comunicação para que o ouvinte tivesse acesso da forma mais fácil possível. O que o rádio tenta e consegue é facilidade de acesso, né? Facilidade e instantaneidade, né? Você coloca o cara no ar no momento que ele está participando. É muito importante para o rádio se apoiar nessas mídias que ajudam a ser canais, são canais de comunicação com o rádio, né? Canais de ida e volta, isso aqui é legal, isso é muito bacana. O rádio, ele tem uma história assim, ele começou sozinho, com a mídia eletrônica que surgiu para fazer graça, né? Vai brilhar. Aí veio a TV, assustou todo mundo que era de rádio começou a ir para a TV, e o rádio falou, agora acaba o rádio. E não acabou. Acontece mais ou menos esse susto. Quem está no rádio hoje vive esse momento de boom de internet, né? Esse boom começou aí no meados dos anos 90 e vem nessa crescente. Assusta, mas acaba? Não acredito que acabe. Vai mudar muito, principalmente com o rádio digital, né? As emissoras de rádio hoje em dia ainda tem como foco a exibição de música, né? E isso vai tender a acabar como o foco principal nosso. Nós vamos ser geradores de conteúdo, né? E a música vai virar commodity. Porque a música hoje, você tem acesso à música na internet. Você pode montar a sua rádio para ouvir na internet. Você ouve a música que você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser até enjoar. E de uma forma fácil, né?
E no rádio você tem que respeitar a programação, você tem que esperar o locutor ter a boa vontade de tocar a música que você estava a fim de ouvir, ou até a gravadora entrar num acordo com a emissora de rádio, né, para tocar determinada música ou não. Quer dizer, você fica escravo do que nós vamos tocar. Então, o rádio, ele tende a ser gerador de conteúdo, gerar programas, né, bate-papo, entrevistas, notícia. O rádio notícia é muito forte, né, no Brasil todo. Então, essa é a vertente, esse é o caminho que o rádio vai ficar. E ele vai seguir a tendência do on-demand, principalmente com a chegada do digital, né? O rádio vai ser on-demand também, você vai poder me ouvir a hora que você quiser e não a hora que eu estiver ao vivo falando. A digitalização do rádio está passando por um momento assim, crítico. Nós ansiamos por isso, porque o rádio digital vai trazer um espectro maior, a gente vai poder abrir a programação, a gente vai poder comunicar com várias faixas etárias. Por quê? Porque vão ser possível transmitir até 5 bandas diferentes dentro de uma mesma frequência. Então, por exemplo, na Jovem Pan, a Jovem Pan já tem engatilhado uma rádio de notícias, já tem engatilhado uma rádio só de velharia, né, que é a Jovem Pan Classics, já tem uma rádio só voltada para o público teen, sabe? E tem uma rádio e uma Jovem Pan normal que você já ouve na programação. Então, já tem 4 engatilhadas para entrar no ar com o rádio digital. Por quê? São opções de ter a marca Jovem Pan dentro da mesma frequência, né? Mas se atingir muito mais gente, né? Então, o tiro hoje é um tirinho pequenininho, você vai dar um baita de um tiro, você atingir um público muito maior. Então, ansiamos por isso. Mas, porém, o entrave é muito legal, é muito político, né? Sobre qual tecnologia vai ser utilizada, né? Para depois de padronizado isso, se adquirirem os transmissores, se adquirirem todos os receptores para que possa se utilizar desse benefício que o rádio vai trazer. E a interatividade vai ser muito grande também com o rádio, né? Você vai poder, gostei de uma música, quero saber mais dessa música, você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, ansiamos pelo digital, mas por problemas e questões políticas, que nós bem sabemos que o Brasil é cheio de problemas políticos, né? Então, ficamos na mão deles em Brasília para decidir o futuro do rádio. Mas tenho certeza que nos 10 anos aí a galera vai ter uma surpresa muito grande com o rádio, vai mudar bastante. Estamos de volta com a Rádio ADZ e o programa História do Rádio no Brasil. Nesse terceiro e último bloco vamos falar um pouquinho sobre a rádio e o futuro das rádios brasileiras. O que vai acontecer com tanta tecnologia que vem por aí? Agora, nesse terceiro bloco, recebemos também a visita do Beto Espiga, tá aqui com a gente. Prazeraço estar aqui com vocês. Aliás, uma equipe maravilhosa, rapaziada esforçada, rapaziada bacana. Conta um pouquinho da sua história pra gente, pro pessoal conhecer. Olha, eu comecei em Franca, comecei numa rádio pirata. Na época não existia rádio comunitária, na realidade era rádio pirata mesmo. A gente gostava de burlar o sistema. Sim. Fazia o transmissor, a rádio era pirata. Tínhamos um microfone, pra você ter uma ideia. Vamos falar de tecnologia, de como surgiu esse avanço de tecnologia. Quando nós começamos na rádio pirata Mania FM em Franca, nós tínhamos um microfone que era um bambu. O microfone era um bambu com uma cápsula de microfone Shure, né? E ali a gente engatou na mesa de som. Na época tinha as carrapetas, né, o toca-disco. Aí colocávamos um toca-disco, a mesa de som e aquele microfone de bambu e fazíamos uma transmissão que era pro bairro todo. Então, era a nossa tecnologia da época. Isso mais ou menos em 94, 95. Muito bom. Aí foi onde eu comecei no rádio. Mas já começou como locutor já? Pelo menos pretendendo ser locutor. Porque na época eu era bem jovem, não parece, eu sou jovem, mas eu era mais jovem ainda. Então naquela época da mudança de voz, que você tá na adolescência, pré-adolescência para adolescência, que a voz eu não vou falar engrossava e afinava, porque minha voz já é fina. Então ela afinava e afinava, mais ainda. Afinava e desafinava, né? Então naquela época eu comecei a ouvir vários locutores, comecei a ouvir muita rádio do Brasil inteiro. Pedia para amigos gravar fitas de rádios de São Paulo, né, do Sul também. E aí eu fui aprendendo, fui aprimorando a técnica. Aí eu aprendi a ser locutor mais ou menos, né? Mais ou menos. O Beto, que é da Rádio Clube, pra quem não sabe, é o... Isso, Clube FM, tô há 17 anos na Clube, fiz 2 anos na madrugada, entrei em 96, fiquei em 96, 97, no horário das 2 às 6 da manhã,
Depois peguei o horário das 6 às 10 e nele tô até hoje. Beto, deixa eu te perguntar. Na rádio, nas rádios hoje, no rádio, aliás, tá acontecendo também uma mudança na voz, né, dos locutores, o que o mercado tá esperando desses locutores. A gente vê que hoje não se procura mais tanto essa voz padrão, né, e você poderia falar um pouquinho pra gente, um pouco dessa mudança, você tem percebido que isso realmente tem acontecido? Tenho percebido, aliás, eu fiz parte dessa história. Quando eu entrei no rádio em Ribeirão Preto em 96, quando eu vim pra Ribeirão Preto, existiam só locutores com vozeirão. E aí, aqui na Clube FM, e essa galera fazia esse estilo de locução, um estilo de locução americanizado, que o pessoal trouxe lá dos Estados Unidos, copiava muito o pessoal da WNBC, né, da Zero 100. Então o pessoal copiava aquele estilo de locução, só que eram locutores tudo de voz padrão e tal. E o que aconteceu? Quando eu vim para Ribeirão Preto, que eu peguei a madrugada, nós começamos a fazer uma locução diferente, uma comunicação diferente na madrugada. E aí onde eu fui um dos pioneiros com voz de taquara rachada a despontar nesse mercado. Então eu abri espaço para essa galera também que veio depois, que acabou com o rádio, essa é a verdade. Brincadeira, que isso. O Gera falou um pouco sobre transição da tecnologia, que antes chegavam as cartucheiras, né? Cartucheira, disco tape de rolo, isso, vinil. Como que foi essa transição pro CD e daí hoje o playlist, só dá o play lá, já tem uma programação? Cara, por incrível que pareça, foi muito rápido. A transição de uma coisa para outra foi uma coisa impressionante. Porque nós trabalhávamos com o disco de vinil, né? Não existia o CD ainda, disco de vinil. E a cartucheira, pra quem não sabe, é onde a gente usava pra tocar os comerciais, usava pra tocar as vinhetas da emissora. Era uma espécie de um cartucho de videogame, que nem isso tem mais hoje, né? Não. Cartucho de videogame. Quem se lembra do Atari era mais ou menos aquilo lá. Só que tinha uma fita dentro, a gente colocava nas bocas da cartucheira. E de repente surgiu um tal de DAT, né? Uma tecnologia digital. Aí depois do DAT veio o MD. Aí depois do MD já veio o CD para as emissoras. E aí o bicho começou a pegar. Depois já computador. Já começaram a desenvolver software para as emissoras. E daí até agora, rapaz, foi um pulinho. Foi muito rápido, foi muito rápido. Hoje o que você demorava meio dia para fazer uma produção, um comercial para editar um áudio, meio dia. Hoje a gente edita em meia hora, às vezes 15 minutos. E esse avanço das tecnologias também aproximou um pouco os ouvintes da rádio também, né? Muito, 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 porque veio a internet. Junto com essa tecnologia, a internet, começaram com os blogs, depois os sites, né? E hoje nós temos aí as redes sociais, que aproxima muito o ouvinte da emissora. Hoje o ouvinte, ele pode ouvir em qualquer parte do mundo via internet. Ele não só ouve o comunicador que ele gosta, mas ele também vê, porque sempre tem uma câmera à disposição no estúdio. A tecnologia, em alguns países, no Japão, nós já temos uma transmissão via internet, que hoje os carros, vários carros no Japão, né, alguns nos Estados Unidos também, já vêm com a tecnologia Wi-Fi. Então o cara tem um aplicativo no som do carro dele que ele ouve qualquer rádio de qualquer lugar do mundo via internet no carro. Então, quer dizer, é daí pra lá. Tem uma pergunta que você falou, o lance da rádio na internet e tal. Criou meio que um formato novo com o lance do podcast, né? A galera faz muito podcast, que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui. Você acha que tem a possibilidade da programação do rádio ser mais ou menos um podcast? O encanto da transmissão ao vivo ainda é uma coisa muito forte. Eu acho que isso nós vamos demorar um pouco para perder, né? Esse encanto, essa magia, porque é muito legal o cara tá ouvindo instantaneamente o nome dele lá, do que ele ouvindo numa gravação. É legal você ter à disposição para ouvir depois ou para mostrar para um amigo, falar, pô, legal o que aconteceu no rádio hoje, ouve aqui, tem aqui no podcast. Mas o ao vivo eu acho que ainda vai predominar por um bom tempo ainda. Eu tenho uma última pergunta. Diga-me. O que você espera pro futuro da rádio, Beto Espiga? O que eu espero? Isso. Que o rádio não... Você imagina a rádio daqui uns 20 anos, mais ou menos. Daqui uns 20 anos? Pra mais. Rapaz, ele vai estar sem eu. Provavelmente. Aí eu vou estar lá, vai, né? Curtindo meus netos já vindo. Não, eu espero que o rádio continue sendo esse encanto maravilhoso que é. Que continue levando a milhões de pessoas o que ele se propõe a fazer, que é levar alegria, levar o amor, levar uma palavra amiga e outra, né? Divertir as pessoas. Que continue dessa maneira, mas com muito mais tecnologia, e com muito mais ouvintes, Sim. E com muito mais dinheiro. Cerveja!
Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome do grupo ao Beto Espiga a presença dele Obrigado, aqui. meu. Muito legal, falou muito bem também. Obrigado. Valeu. Ele vive disso, né? Então. Parece até um locutor. Eu agradeço vocês pela oportunidade e parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Vai ficar um trabalho show de bola. Bodão, foi um prazer te ver essa meninada toda aqui, essa rapaziada, muito legal. Pra quem não sabe, o Beto fazia um programa parecido com esse aqui na Barão também, nesse mesmo estúdio e tudo. Fizemos um projeto. Com o mesmo bodão aqui. Isso. Fizemos um projeto bem legal, foi um sucesso, tanto que nem foi pra frente. Deu tão certo que Mas tá parou, bom. né? Quem sabe um dia a gente volta com um projeto desse, né? Beleza, gente. A gente vai ficando por aqui. E a gente deixa a pergunta pro pessoal da sala também, como o nosso trabalho é o último, o que vocês esperam do futuro da rádio, pra ficar num debate assim entre a gente. Valeu, muito obrigado por essa meia hora e até a próxima. Tchau. Valeu!